e de repente ouço assim baixinho, estamos a sofrer provavelmente um ciberataque. A operação core das lojas não foi afetada e, portanto, nós no dia seguinte conseguimos garantir que as lojas abriam ao público. Cibersegurança só é feita por quem faz sistemas e quem faz soluções. Isto significa que nós vamos começar a construir sistemas seguros e que a segurança não é um bloco à velocidade. Cibersegurança chamada à Caixa Central. Olá, sejam bem-vindos à Caixa Central, o podcast da MC Digital, onde exploramos o lado humano da tecnologia, da cultura, inovação e as histórias que fazem a diferença no mundo do retalho. Eu sou Rafael Pires e hoje vamos falar de um tema sensível, mas que é, mais do que nunca, uma prioridade para qualquer organização e, claro, também para a MC Digital, e estamos a falar de cibersegurança. Segundo o Microsoft Digital Defense Report de 2025, Portugal ocupou, durante o primeiro semestre de 2025, o 12º lugar entre os países europeus mais visados por ciberataques. Vamos então descobrir como é que nos estamos a preparar para essa realidade. Neste episódio voltamos ao formato de duplas e temos dois convidados chamados à Caixa Central. Temos Augusto Moreira, Area Manager Operational Security e IAM, Identity and Access Management, e também Ricardo Martins, Area Manager Security Strategy, Architecture and GRC, que quer dizer Governance, Risk and Compliance. Olá Augusto, olá Ricardo, muito bem-vindos. Antes de começarmos, e como é habitual, vamos conhecer-nos um bocadinho melhor, portanto pedia-vos que nos contassem um pouco sobre vocês, quem são, como é que chegaram à MC Digital e como é que explicam a vossa posição também, que nem sempre é fácil com a descrição de um cargo sabermos o que é que isso é na prática. Começamos por ti, Augusto. Sim, claro. Olha, eu antes de mais, só dar nota de que, obrigado pelo convite e por estarmos a partilhar um assunto tão sério quanto a área de cibersegurança. No meu caso particular, eu estou na Sonai há cerca de 30 anos, um percurso já bastante longo, passando pelas mais variadas áreas. Muito histórico. Sim, desde áreas de processo de negócio, à gestão aplicacional, também à gestão de ativos, já passei um pouco por todo lado. E há 3 anos tendo recebido o desafio de incorporar e de gerar ou contribuir para uma mudança na área de cibersegurança, integrei nesta equipa e hoje, como tu disseste, sou responsável pela área de segurança operacional e de gestão de identidade. No caso particular, na prática, está sobre a minha responsabilidade o proteger no dia-a-dia aquilo que é o nosso negócio de retalho, assegurando que nós temos a capacidade todos os dias para vender aos nossos As lojas abrem. Sim, exatamente. Com todos os sistemas a funcionar. Isso. Boa. Ricardo, do teu lado. Bem, eu cheguei Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e por esta oportunidade para partilhar aqui alguns pensamentos sobre cibersegurança. Na verdade, eu cheguei à Sonai há 3 anos e qualquer coisa, portanto, eu trabalhei na Universidade de Aveiro durante 25 anos. Em 2022, eu recebi um convite, uma chamada para uma potencial vaga na BIT. Eu não conhecia a BIT. BIT na altura, não me dizia muita coisa. Olhava mais para a Sonai como um grupo e como retalho, na verdade, mas nunca imaginei a tecnologia e que estava por trás. Portanto, nunca pensei exatamente a mesma experiência. Nunca pensei no assunto. E de facto, pronto, na altura tive aqui uma série de sessões com as pessoas da organização. Acabei por aceitar o convite e integrar aqui a área da MC Digital, na altura BIT, agora MC Digital, a área de arquitetura. Acumulei, entretanto, arquitetura e GRC e, portanto, estou cá há 3 anos e meio, sensivelmente, num mundo um bocadinho diferente do meu anterior. Ok, boa. Na prática fomos coincidentes. Sim, nessa altura foi. A entrada do Ricardo foi coincidente com um desafio que me foi mudança colocado. De posição na altura. Sim. No sentido de facto, damos uma dinâmica diferente àquilo que era a área de cibersegurança, em particular no IT. E provavelmente vamos explorar isso aqui mais à frente. Não é? Isso. Ótimo, boa. Então vamos começar pelo básico. Não é? Quando falamos de cibersegurança, e se calhar aqui em particular no retalho, do que é que estamos a falar? Como é que descrevemos isso? Bem, cibersegurança é um conceito que veio para a nossa vida comum há relativamente pouco tempo. 2018 foi quando a cibersegurança teve de facto um grande impacto e começou a ter uma grande divulgação, mais deste lado da Europa e em particular em Portugal, com um conjunto de ciberataques e portanto passamos a pensar mais em cibersegurança. Mas cibersegurança na prática é um conjunto
processos, procedimentos, tecnologias, portanto, práticas que têm como objetivo proteger, monitorizar, detectar e responder a ciberataques. A organização e, portanto, tudo que tem a ver com cibersegurança, já falei dos três pilares: pessoas, tecnologia e processos. Nós, na verdade, no retalho, temos alguns desafios adicionais, ou temos alguns desafios particulares da nossa área, pela complexidade, pela diversidade, pela dimensão, e temos alguns desafios adicionais. Nós, na MCI, adiantando um bocadinho mais no que diz respeito à cibersegurança, estamos organizados de acordo com um modelo de gestão de risco do Instituto dos Auditores Internos, IIA, a sigla mais conhecida, e na prática que este modelo define 3 linhas de defesa. Nós aqui na MCI Digital somos a primeira linha de defesa. É habitual ouvirmos falar aqui da primeira linha. A primeira linha somos todos nós é MCI Digital, não segurança, é MCI Digital. E depois temos mais 2 linhas que têm mais uma função de supervisão, definição de políticas de supervisão, e uma terceira de auditoria, e portanto nós estamos organizados de acordo com esse modelo. Nós aqui na MCI Digital somos a primeira linha. Na verdade, este não é o único modelo de organização, mas este é um modelo que tem uma lógica de gestão de risco e de diminuição de risco. E, portanto, é um bom modelo desse ponto de vista. Boa, aprofundamos isso mais à frente. Força. Também, virando aqui para o Augusto, o que é que isto significa do ponto de vista operacional? Não é? Temos aqui que criar um conjunto de medidas de proteção. Como é que se implementa? Desde logo esta separação e esta explicação que o Ricardo partilhou, quando fala que nós somos a primeira linha, na prática nós somos a operação. No fundo somos aqueles que no dia-a-dia garante, com os sistemas que temos, protegemos efetivamente o negócio. E, portanto, para nós, a operacionalização de tudo isto nós temos a garantia, através dos mecanismos de defesa e detecção que temos, assegurar que o negócio consegue funcionar, ok? Sem qualquer tipo de disrupção. Que no dia-a-dia nós estamos proativamente a monitorizar tudo aquilo que são os eventos que vão acontecendo, no sentido de, mesmo sem o negócio perceber, nós estamos ativamente a defender aquilo que são as nossas pérolas. No fundo, trabalhar na antecipação, não é? Porque nós até podemos estar a ser alvo, e é o que eu vou explorar já a seguir, de um ciberataque, e nós temos que trabalhar na antecipação de, no final nem chega a ter impacto porque nós tomamos as medidas. Então passo já para essa, que é, acabamos de definir cibersegurança. Como é que definimos um ciberataque? O que é que constitui a partir de que momento é que chamamos a algo um ciberataque? Na verdade é muito simples, não é? Porque um ciberataque acaba por estar muito associado àquilo que é uma ação deliberada através de sistemas informáticos que na prática tentam aceder, alterar, destruir dados, roubar credenciais, no fundo criar nas empresas disrupção que não nos permite operar, ok? Na verdade é isto. E se formos fazer uma equivalência àquilo que é a defesa da nossa própria casa, no fundo é evitar que alguém consiga forçar a entrada na nossa casa através daquilo que é o acesso a sistemas, infraestruturas, aos dados que lá se acompanham. Na verdade é isto que significa um ciberataque. Evitar o acesso a uma casa digital, seja nas nossas casas pela porta ou pela janela, que é por todos os canais que o digital nos colocam como vulnerabilidade. São dimensões muito mais virtuais e, portanto, muito mais difíceis, não é? Porque quando as coisas eram só tijolo, não é? E mais janela, físico. A coisa era mais física e, portanto, havia aí uma limitação na componente digital e, em particular, após o Covid, e isto tornou-se ainda mais dinâmico e, portanto, de facto, hoje em dia a superfície de ataque é muito grande e por isso é importante termos este tipo de proteções. Eu ia acrescentar que a tecnologia tem evoluído, o mundo tem evoluído para um mundo muito mais tecnológico e digital, e nós na verdade o que fizemos foi transformarmos toda a nossa atividade, que antigamente era uma atividade muito física, lógica, em atividades digitais, em bytes e bits. Eu e portanto, o que acabou por acontecer foi que aquilo que já era crime praticado nestes ambientes passou a ser praticado em ambientes digitais, explorados outros vetores, e com a internet na prática passamos a ter uma superfície de exploração e de ataque não só muito mais imediata, mas também muito maior, em escala, na verdade. E, portanto, convertemos aquilo que era crime anteriormente em crime que agora está na área digital, e portanto os ciberataques incluem-se claramente aqui nesta área. Ok, na minha cabeça sempre que se fala de cibersegurança e num contexto da MC, acho que é impossível
não recuarmos a 2022, o ciberataque que nós enfrentámos. Podemos explorar aqui um bocadinho o que é que aconteceu em concreto, como é que percebemos o que estava a acontecer? Sim, na prática isto aconteceu em março de 22 e nós sofremos um ciberataque que na prática nos limitou parcialmente naquilo que era o normal funcionamento dos nossos sistemas, com impacto desde logo naquilo que foi, por exemplo, a disponibilização da aplicação de cartão aos nossos clientes, mesmo do nosso site, continente.pt. Portanto, de facto, isto trouxe-nos um conjunto de limitações que nós tivemos que ultrapassar durante esse período. Ok. De certeza que existe um antes e um depois desse ciberataque. De certeza que houve muitas lições e algo que evoluímos e já vamos lá. Antes tinha aqui só algumas curiosidades e aqui em particular para o Augusto. O Ricardo ainda não estava connosco na MC Digital, na BIT, ainda éramos BIT na altura, portanto, ainda não estava connosco na altura. Portanto, aqui especificamente para ti, Augusto, onde é que estavas quando soubeste? Olha, eu tal como boa parte de nós, estava a dormir. Por isso. Ok. Isso. Porque, na verdade, o meu contacto aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Eu na altura, a minha responsabilidade... Logo, houve ataque e tu foste das primeiras pessoas que soube? Na verdade, o meu movimento foi um pouco mais tardio, porque o ataque começou um pouco mais cedo. Okay. Mas também nessa altura ainda não havia total clareza sobre se aquilo se tratava de um ataque ou não. E, portanto, o que estava a acontecer, nós estávamos com alguma disrupção em alguns dos sistemas. Eu, na altura, era responsável por praticamente todas as áreas de back-office aplicacional. E, portanto, como nós estávamos com alguns sistemas afetados, foi-me pedido para que me deslocasse aqui para o Tech Hub. Às 4 da manhã. Às 4h30 da manhã, não é? Sim, e, portanto, tal como aconteceu comigo, aconteceu com um conjunto de outros colegas. E o curioso, quando cá cheguei, e por isso é que não foi logo de imediato que se percebeu que nós estávamos a sofrer um ciberataque, havia um colega nosso com um telefone, na altura o diretor responsável pela área, de um lado para o outro, em contacto, e eu a tentar perceber o que é que se passava, porque não era claro, estava a tentar perceber o que é que eu podia ajudar, e de repente ouço assim baixinho, estamos a sofrer provavelmente um ciberataque, ok? A reação foi, acho que fiquei pálido, como boa parte de nós, pois, estamos todos... Era isso que eu ia perguntar a seguir, qual foi a tua reação? Como é que... Foi de algum choque, porque na verdade na altura nós estávamos a ver isto a acontecer a um conjunto de empresas em Portugal. Nunca achamos que isso pudesse acontecer a nós mesmos e de repente estamos no meio de um ciberataque, sim. Portanto, essa foi de facto a parte curiosa, sim. Ok, há pouco já disseste um bocadinho o impacto que teve, né? Por exemplo, o Continente Online esteve em baixo. Consegues ir um bocadinho mais a fundo no impacto na operação? O que é que deixámos de conseguir fazer? Até porque, mesmo se calhar aqui no Tech Hub, as próprias ligações, não estavam... Sim, é verdade. Repara, quando eu há pouco te disse, por exemplo, que nós deslocámos para aqui, mas na verdade acabamos por ter... uma das primeiras reações foi nós, de facto, fecharmos para o mundo. Na verdade, evitar que houvessem comunicações... em particular do exterior para a nossa própria infraestrutura. E isso desde logo limitou, por exemplo, quem estava aqui a trabalhar a partir do escritório, porque, na verdade, mesmo as comunicações a partir daqui para aquilo que era o data center, elas foram fechadas e, portanto, isso fez com que a equipa que inicialmente começou a trabalhar naquilo que era o processo de recuperação teve que ir, por exemplo, para o nosso data center e trabalhar de forma direta junto das máquinas que tinham sido afetadas. E por isso, esse foi um dos impactos, um dos primeiros impactos que se sentiu. Nós, felizmente, e acho que isso, nesse particular, também correu bastante bem, porque a operação core das lojas não foi afetada e, portanto, nós no dia seguinte conseguimos garantir que as lojas abriam ao público. Como medida de mitigação, nós, como limitamos aquilo que era o tráfego a partir do exterior, o site do Continente acabou por ser afetado exatamente por isso, mas foi uma decisão que tomamos, no fundo, para mitigar potenciais riscos adicionais. Mas, na verdade, depois, enquanto loja, as operações decorreram de forma regular. Tivemos aqui e ali alguns processos, como o processo de geração de faturas, que acabou por ser afetado. Tivemos algumas operações de interposto que também foram afetadas, mas que rapidamente, e até pela forma como depois nos constituímos para recuperar todo este processo, acabamos por recuperar também muito facilmente aquilo que foi a operação do interposto e, portanto, na verdade,
para aquilo que foi a operação, que nós garantimos e que é a nossa peça core, que são as vendas, nós conseguimos assegurar que as vendas eram efetuadas e, portanto, nesse sentido, as coisas foram relativamente normais. Ok. Vou já se calhar para aprofundarmos um bocadinho, voltar a esse tema do o que é que fizemos, como é que nos organizarmos. Antes de saltar para aí, se calhar voltava só aqui ao Ricardo, que na altura ainda não estava connosco, e perceber se de uma perspectiva externa, não é? de quem não está próximo, de quem ninguém ia receber um telefonema às 4 da manhã a dizer vem ao escritório que temos aqui um tema para resolver. Ouviste falar na altura? Qual foi a tua perspectiva? O que é que reconheceste ou o que é que reconheces de quando ouviste falar deste ciberataque na EMC? Olha, eu de facto não acordei às 4 da manhã por essa razão. Não aconteceu aqui como Augusto, mas eu estava exclusivamente na área de cibersegurança, estava já na universidade desde 2018. Portanto, não era um tema estranho para ti, naturalmente ouvias falar dele, não é? Na altura que esse ano foi um ano particularmente profícuo ou cheio de ataques, de ciberataques aqui a várias empresas portuguesas, e um dos temas que nós acompanhávamos até do ponto de vista académico e do ponto de vista mais operacional era as respostas que as diferentes empresas davam, porque era um mundo ainda relativamente novo, mas na verdade havia um problema, uma análise que estávamos a fazer era a análise da resposta que as empresas davam aos ciberataques. E eu, porque estava em alguns grupos nacionais onde relacionados com a área de segurança, soube mais cedo que a comunicação social, mas quando eu soube efetivamente, pela comunicação social, a noção que eu tive foi que a comunicação que a EMC fez, posterior, foi uma comunicação bastante eficiente. Foi a leitura que eu tive na altura. Recordo-me que havia duas que fizeram ter um comportamento mais ou menos idêntico, que foi esta e a Vodafone, assumindo o ciberataque, clarificando para o público, encarando de frente e não negando. E, portanto, na verdade, do ponto de vista operacional, ou seja, da minha vida pessoal, e eu era cliente já na altura do continente, não senti absolutamente nada, portanto, acho que não houve grande impacto, para dizer quase nenhum, tirando o online, mas como uma grande parte da operação ainda era física, não houve impacto praticamente nenhum, mas sentido por mim, e sentido, acho que pela comunidade de uma forma geral. Do ponto de vista da comunicação, acho que houve uma boa comunicação, porque acho que é uma das partes essenciais na gestão deste tipo de eventos. E, portanto, esta foi a minha leitura de fora, na altura, mais de um interessado no assunto que propriamente alguém por dentro do tema e com responsabilidade na altura. Não, ainda bem que tocas aqui no tema da comunicação. Era uma pergunta que eu tinha mais para a frente e que se calhar puxo para me ajudarem aqui a explorar mais cedo, que é efetivamente a importância da comunicação num cenário destes. Porque nós, imagino eu que temos duas perspectivas. Temos a perspectiva interna de gestão das expectativas das nossas pessoas, dos negócios, o que é que está a acontecer, que impacto é que vai ter para quem tem que gerir a operação e o negócio em si, e depois precisamente a comunidade, a opinião pública. Que importância é que vocês dão, que boas práticas é que existem neste tipo de comunicação, de forma a mitigarmos uma opinião pública que fica com uma noção se calhar exagerada do que efetivamente está a acontecer? Querem contribuir aqui? Posso adicionar algo, e deixo para o Augusto complementar, se assim entender. Na verdade, o que nós tivemos uma situação de crise, e numa situação de crise não interessa se é um ciberataque ou não é um ciberataque. Na verdade, nós temos uma situação de crise e tivemos que lidar, quer dizer, na altura a MC teve, eu não tive diretamente nessa primeira fase, teve que lidar com a crise. E lidar com crise, e quando estamos numa situação de crise, há ansiedade, há pânico, há, por parte das pessoas, muita insegurança. E a comunicação é essencial para diminuir os níveis de stress, diminuir do ponto de vista interno, diminuir os níveis de stress, aumentar a confiança no que se está a fazer e colocar todas as pessoas, é melhor comunicar abertamente do que esperar que haja conversas de corredor. E, portanto, ter uma comunicação eficaz e ter um plano de comunicação para estes eventos é algo, de facto, extremamente importante. A comunicação interna. A comunicação externa, no que diz respeito à cibersegurança, tem obrigações legais e, portanto, essa terá que ser feita, mas mais do que as obrigações legais, há depois uma comunicação com o público, com a sociedade, e essa tem que também ser cuidada, porque, na verdade, as organizações têm um papel relevante na sociedade
e tem que transmitir essa confiança, sob pena de, quer do ponto de vista acionista, quer do ponto de vista mesmo da confiança dos clientes, seja algo que possa diminuir drasticamente, porque a resposta que vem do lado de lá é uma resposta pouco clara e eu não sei o que é que aconteceu. Portanto, é um fator-chave em qualquer crise. Nos ciberataques tem sido algo reforçado e inclusive aqui na MC analisado e treinado para que esta comunicação seja muito clara, ou seja, o mais clara possível, porque muito clara nas alturas de crise é sempre algo difícil, não é? Mas seja o mais clara possível, todos saibam o que é que têm que fazer, todos saibam de quem é que vão esperar instruções, porque em situação de pânico todos respondem, todos dão instruções e portanto isso não pode acontecer. Aliás, diria que parte destas práticas até vem de alguma de uma disciplina militar, porque precisa de ser assim, porque se não for com uma cadeia de comando, na verdade é difícil ter uma resposta concertada. E nós nesta altura precisamos de uma resposta concertada. Portanto, uma resposta longa para um tema curto, a comunicação é essencial e é essencial que ela seja interna e seja externa. E, portanto, e a transparência acima de tudo, claro, com os detalhes que é necessário passar, portanto, nem todos os detalhes são relevantes, às vezes muitas vezes não são mesmo relevantes, mas aquilo que tem que ser feito, que deve ser feito, o que é que as pessoas devem ter cuidado, isso sim é relevante e acho que é essencial. Ok. O único ponto aqui a acrescentar, porque nós sentimos muito aquilo que é a responsabilidade que temos para com o cliente final. Claro. Não é? Nós temos uma carteira de clientes, felizmente, bastante expressiva, por isso é que somos líderes no mercado de retalho em Portugal. E isso desde logo tem expressão em algo muito singular, que é o nosso cartão Continente. Portanto, com o cartão Continente, por exemplo, temos lá dados dos nossos clientes e foi muito importante, por exemplo, esclarecer desde logo que não houve cumprimento dos dados e, portanto, houve segurança no fundo quanto a isto, e acho que é importante nós sermos transparentes quanto a isto. E, portanto, essa é uma responsabilidade que nós sentimos a todos os níveis da organização e, por isso, ainda reforça mais a necessidade de sermos muito transparentes na forma como comunicamos. Não é? Há uma responsabilidade, de facto, intrínseca com cada um dos clientes que, na verdade, servimos. Há uma credibilidade que não queremos que seja quebrada e concordo aqui com o Ricardo que se não somos transparentes e não contamos nossa história, damos espaço a que sejam as pessoas a assumir coisas, não é? Que acaba por ser mais perigoso. Ok, voltando aqui a ti, Augusto, é que ele estavas a começar a explicar há pouco, portanto, como é que foi o nosso processo de resposta na altura? Portanto, imagino que tinha havido grandes decisões, uma delas até já partilhaste que foi barrar as comunicações para mitigar. Queres partilhar um bocadinho mais o processo? Obviamente, alto nível, não temos aqui espaço para ir mega em detalhe, mas... Sim, o processo de recuperação ainda se demorou algum tempo, isto como é óbvio, para grande parte das empresas que passam por isso significaram muitas horas de trabalho e algumas poucas horas de sono. Imagino. Mas na verdade, e em particular nos primeiros momentos, por um lado houve muita necessidade de trabalhar este tema da comunicação, foi um tema gerido muito mais para aquilo que foi a nossa segunda linha, também como é óbvio, com a nossa linha de liderança. Mas no dia houve a preocupação, de facto, de garantir que nós conseguimos montar uma war room, eu diria dividida até em duas dimensões, uma mais orientada àquilo que era a necessidade de resposta ao ciberataque, portanto com as equipas de cibersegurança, com as equipas forenses a trabalhar de uma forma árdua para garantir que nós implementávamos os mecanismos de detecção, de mitigação que precisávamos, no fundo, para respondermos àquilo que era o incidente, e esta foi uma componente. Outra também muito importante, porque, como eu dizia há bocadinho, nós tínhamos que proteger aquilo que era os processos mais críticos do negócio, que nomeadamente passavam por aquilo que era a garantia das vendas nas lojas, a garantia da possibilidade de muito rapidamente nós recuperarmos aquilo que era a nossa capacidade logística. Portanto, acabamos por ter depois uma dimensão que teve a trabalhar, que foi o meu caso na altura, porque, como disse, não estava ainda na área de cibersegurança, em estar a liderar aquilo que era a comunicação com os nossos colegas que estavam, eu em particular, nos interpostos, para garantir que aquilo que eram as ações que nós tínhamos que desenvolver para garantir a recuperação dos sistemas e garantir que o mais rápido possível nós começámos a normalizar tudo aquilo que era a nossa operação, conseguia, de facto, ocorrer com normalidade, garantindo aqui pontos de contacto, que normalmente eram executados ao nível da própria war room, garantindo que não só protegíamos aquilo que era a dimensão de cibersegurança, como também daquilo que era a recuperação efetiva daquilo que era a nossa capacidade de suportar os processos de negócio. Na verdade, acabou por ser isto. Curiosidade, o que é que define uma war room? O que é que define a war room?
Na verdade, É um nome de guerra para um espaço é um nome onde de são todos guerra. reunidos a trabalhar como ali Isso. uma task force. Sim, Ok. que nos ajuda a sermos muito verticais, a sermos muito pragmáticos naquilo que é a nossa ação. E, portanto, como é óbvio, em particular quando isto acontece, nós temos que ser muito assertivos e era importante sermos assertivos mesmo para aquilo que era a comunicação que nós tínhamos que gerir, por exemplo, aquilo que eram os players internos. Nós tivemos que partilhar com as nossas lojas, com os nossos entrepostos, o que é que efetivamente estava a acontecer, mas tínhamos que partilhar aquilo que era suficiente na prática para eles estarem aware sobre tudo o que estava a decorrer, mas em particular com foco naquilo que era a necessidade, mais uma vez, de protegermos aquilo que era a nossa capacidade de suportar os nossos clientes no dia-a-dia. Portanto, nós queríamos mesmo garantir que aquilo que era a nossa capacidade de vender, que era protegida. Para vendermos, como é óbvio, temos que garantir também que a logística consegue funcionar para que no dia seguinte nós possamos ter os ativos nas lojas para podermos vender. Continuar a ter portanto, na loja. A War Room, no fundo, constitui aquilo que é o agregar de todas as ações, de todas as decisões que nos permitam acelerar o máximo possível, com segurança, como é óbvio, aquilo que foi o processo de recuperação. De recuperação. Ok, foi com foco na recuperação. Há aí um fator importante que o Augusto mencionou, que é a War Room deve ter a cadeia de comando, porque as ações da War Room devem ser o mais imediatas possíveis e, portanto, não há tempo para depois escalar autorizações, claro. E portanto é necessário que a decisão, portanto, a cadeia de decisão, das pessoas certas com a capacidade e com a autonomia para poderem resolver. Precisamos das duas coisas, precisamos da informação e tem que haver pessoas que consigam recolher e dar essa informação, analisar essa informação e depois pessoas que possam decidir da autoridade para poder ser rápido na ação. Esse é o grande objetivo. Ok. Faz sentido, ok. Só para fecharmos aqui o capítulo então do incidente e podemos depois partir para aquilo que foi a evolução e o caminho que temos feito até agora, só aqui uma última pergunta e ainda para o Augusto, tendo em conta que era quem estava cá. O que é que dirias que correu bastante bem na resposta e o que é que eventualmente podíamos ter melhorado na altura? Eu diria que em grande parte teve a ver muito com este espírito de mobilização. Ok. Foi engraçado perceber que, como é óbvio, a nossa área, por exemplo, é bastante grande, nem toda a gente, e ainda para mais quando nós estamos a falar de temas tão sensíveis, como é óbvio, nós temos que ter as pessoas certas nos lugares certos. Por exemplo, o War Room faz todo sentido, porque no fundo procuramos ter lá as pessoas que são capazes de tomar decisões, de ligar de uma forma muito direta, por exemplo, com aquilo que é a nossa comissão de liderança, para garantir que aquilo que são as prioridades estão definidas, estão executadas. Okay? Mas este espírito de entreajuda e de compromisso que nos define, a nós enquanto organização, e de uma forma muito, muito particular também da própria MC Digital, no fundo levava a que as pessoas que não conseguiam participar, porque na prática, durante alguns dias, nós estivemos muito focados naquilo que era a recuperação do ciberataque, as pessoas queriam participar. Portanto, as pessoas procuravam, de forma muito mobilizadora, participar de uma forma muito ativa. E, portanto, isto acho que foi muito, muito positivo. Depois também foi ter a clareza sobre aquilo que era a urgência e definir muito bem aquilo que eram as prioridades que nós tínhamos que ter em consideração para, no fundo, assegurar, de facto, a capacidade para continuar a vender. Okay? Portanto, foi muito, diria, eficiente, considero ainda assim eficiente, apesar de, como é óbvio, temos sempre margem para melhorar nestas coisas, mas foi muito eficiente a forma como nós percebíamos todos o que é que tínhamos que fazer, quando é que tínhamos que fazer, com quem é que tínhamos que fazer. Foi muito claro para todos. Foi muito claro para todos. E, portanto, isso tentou-se garantir, por isso é que há pouco dizia, tentamos criar as equipas nas dimensões certas, para garantir que elas conseguiam fazer o seu trabalho de forma contínua, garantando paralelismo das ações que nós estávamos a desenvolver, porque tínhamos a ânsia de garantir que recuperávamos do ciberataque o mais rapidamente possível, não deixando ainda assim ter a preocupação de o fazer em segurança, porque, como deves imaginar, nós não podíamos correr o risco, por exemplo, de estar a disponibilizar serviços, eventualmente, por exemplo, o próprio site do continente, sem ter a segurança de que, de facto, o podíamos fazer sem estar a sofrer, por exemplo, um novo ciberataque. Okay? Portanto, na verdade, foi isto. Muito pragmatismo, muita clareza, foi muito perspectiva top-down, inclusive. Portanto, acho que isso foram um dos fatores mais significantes para aquilo que foi o processo de recuperação, sim. Ok. Curioso estares a dizer as pessoas certas, na dimensão certa, porque eu percebo, às vezes mais pessoas não é necessariamente melhor. E houve essa ânsia de participar. Pois é isso, e até é bom. Eu recordo-me na altura
de me aperceber do que estava a acontecer, e eu até me sentia mal Era isso? do que estava a acontecer ali, de eu não conseguir contribuir. Tipo, a minha vida estava tranquila, está tudo bem, então, a minha atividade decorre normalmente, e estar a acontecer aquilo e eu não ter como ajudar, mas percebo que ia além das minhas capacidades, e que o que tinha que ser feito estava a acontecer. É curioso que mais pessoas não é necessariamente melhor. Boa. Então, assumo também que após este incidente, imagino que traçámos todo um caminho também de evolução a vários níveis, ferramentas, formação, pessoas, e acredito até que nós até tínhamos um plano de evolução, e como hoje em dia também temos, e queremos ser cada vez melhor, mas de certeza que isto acelerou muitas das decisões no ramo do investimento em cibersegurança. Conseguem destacar algumas, se calhar reforçar aqui um bocadinho que mudanças concretas é que fizemos após o incidente? Também, Ricardo, tu juntaste pouco tempo depois, portanto aqui imagino que já tenhas Sim, feito parte deste processo. Aqui acompanho o processo praticamente todo. Pois. Na verdade, isso foi coincidente com a nossa mudança. Certo, Isso, sim. A minha mudança e a do Ricardo vieram muito Na sequência, associados à sequência disto, sim, desta decisão de investir e de acelerar. E de acelerar. Eu ia dizer que eu comecei por dizer que em 2018 começou a vir para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral, o problema da cibersegurança. Sim. Porque até essa data. Uma parte. Esse 2018 ficou-me na cabeça quando disseste no início. Eu achei que seria muito mais cedo, que logo ali, poucos anos depois da gênese da internet, que já mas se calhar tem a ver com o impacto, não é? Só em 2018 é que se calhar começou a ser mais impactante. E a-te referir que até 2018 o problema era essencialmente técnico e, portanto, era deixado para os departamentos técnicos. Portanto, havia uma preocupação grande, sempre houve, vem da universidade, nós sempre tivemos uma preocupação desde o início com ter firewall, com ter antivírus, com ter um conjunto de tecnologias que havia naquela altura, portanto, estamos a falar de 90 e poucos, portanto, isso sempre aconteceu. Mas era sempre um problema técnico e a cibersegurança era sempre vista como um custo. Portanto, na verdade, não acontecia nada de relevante, portanto, não era preciso investir. E esta foi sempre uma lógica que esteve na maioria das organizações, e não em todas, porque havia já algumas delas que já tinham percebido isso, mas na verdade até 2018 não era muito frequente. Aliás, recordo-me que nessa altura nós abrimos na Universidade de Aveiro um mestrado em cibersegurança e ainda discutimos se lhe devíamos chamar cibersegurança ou não, porque... Foi em que anos? 2018. Portanto, coincidiu. E portanto, essa altura foi uma altura onde eu percebi claramente, aliás, foi o verão de 2018, que pela primeira vez apareceram-se notícias sucessivas na comunicação social sobre ciberataques. E eu pensei, pode ser que esteja uma wake-up call. E foi, de facto. No caso da MC, claro que foi uma wake-up call, mas que leva o seu tempo. E ainda hoje há organizações que não estão suficientemente preparadas, provavelmente não perceberam ainda a realidade. E eu acho que no caso da MC, o ciberataque foi de facto uma wake-up call para a organização como um todo. E aquilo que aconteceu depois disso é a sequência de a organização ter percebido e a liderança ter percebido que era necessário fazer. E que o investimento em cibersegurança deixou de ser um custo, mas era mais um ativo. E, portanto, nós não podíamos ter produtos, quaisquer que sejam, produtos tecnológicos, sem os ter seguros. Porque corríamos o risco de ter as operações paradas. E nós não tivemos um impacto muito grande, poderíamos ter tido. E, portanto, desse ponto de vista, digamos que, não desvalorizando, podia ter sido pior. Mas foi bom do ponto de vista de percebermos e tomarmos consciência. O ato da consciência é um ato muito próprio, individual, não é um problema de conhecimento, é um problema de consciência. Tomar consciência de que isto devia mudar e, de facto, a organização mudou bastante. Eu, no ano que quando entrei, o projeto Shield, nós tivemos 2 grandes projetos. O primeiro projeto chamado Shield, o segundo chamado Armor, que terminou o ano passado, na verdade. O primeiro projeto Shield, foi um projeto que a organização parou, olhou para o que tinha feito, olhou para a situação em que estava, fez a primeira análise e disse, não, há aqui uma quantidade de áreas muito grandes. Uma espécie de auditoria para saber a base do trabalho. Os gaps que tinha, e houve aqui um primeiro investimento muito grande, que teve a ver com recuperação tecnológica, que teve a ver com atualização tecnológica, resolução da obsolescência. Nós tínhamos sistemas obsoletos.
porque a lógica não era mais da continuidade e menos da segurança. É uma questão e, de prioridade, não é? E a prioridade mudou um bocadinho. A prioridade mudou o driver completamente. Não, um bocadinho não, mudou o driver completamente. Fundamentalmente. Portanto, eu não estava antes e, portanto, não tenho essa noção, não tenho o conhecimento da realidade, mas tenho o conhecimento posterior, onde a organização parou de entregar em algumas áreas para fazer segurança, porque entendeu que isso era de facto uma prioridade para poder depois entregar com confiança e mais valia a seguir. E portanto o programa SHIELD na prática teve este objetivo de recuperação tecnológica e adoção de tecnologia onde não tínhamos tecnologia que nos protegesse efetivamente, e eu disse no início que estávamos a falar de proteção, monitorização, detecção e resposta, e portanto para estes três, para estes quatro pilares, por assim dizer, foi implementado um conjunto de tecnologia, desde proteção de endpoints, desde a ativação do múltiplo fator de acesso no que respeita à proteção das passwords individuais, vulgo MFA, desde a gestão de vulnerabilidades, passamos a fazer gestão de vulnerabilidades antes. Começámos a ver as vulnerabilidades, coisa que nós não conhecíamos que tínhamos sequer, e portanto foi de facto uns quase 2 anos de grande transformação, de grande evolução tecnológica, de grande transformação e acrescento de tecnologia em áreas que nós não tínhamos, pura e simplesmente, soluções tecnológicas. Mas não foi apenas soluções tecnológicas, porque na verdade, voltando a um tema, a 3 palavras que já usei, sistemas e portanto, tecnologia que acabei de referir, mais processos e tecnologia, nós revisitamos e construímos processos que não tínhamos, por simplesmente, processos que têm a ver com gestão de vulnerabilidades, por exemplo, com resiliência, com processos de teste. Há bocado falamos de crises, nós neste momento fazemos testes para garantir resposta a crise em situações, em use cases que identificamos que são prioritários se tivermos algum incidente. E, portanto, para que a organização, ou melhor, os atores principais estejam mais conscientes do que têm que fazer numa situação de crise, e evoluímos também em termos de equipa. Eu, quando eu entrei, o Augusto, acho que éramos cerca de 7 pessoas na área de segurança, aqui na primeira linha, na altura na BIT. Neste momento somos mais de 40, portanto, um claro reflexo do investimento, uma abordagem top-down desse ponto de vista. A nossa Comissão de Liderança teve uma preocupação e continua a ter uma preocupação muito grande com a segurança, e portanto, desse ponto de vista, foi feita a coisa certa, em vez de irmos pedir, são os que nos estão a dizer temos que fazer, e portanto é uma coisa, completamente diferente do driver. Tu entraste num bom momento, não é? Eu entrei desse ponto de vista num bom momento. Provavelmente se calhar quem estava cá na altura andava a pedir e com dificuldade, tu entraste num momento Sim, em que isso ficou ultrapassado. Desse ponto de vista, certamente. Acho que não foi o momento certo, mas foi a decisão certa e foi a abordagem certa para podermos fazer isto desta forma. Porque a viabilizar os recursos necessários, não é? Porque isto não depende só da boa vontade das pessoas, é preciso depois haver um investimento. Não, os investimentos forte na área de segurança são relativamente grandes. Eu diria que nós atualmente estamos já alinhados com a prática do mercado, e estamos com um orçamento de cerca de 7 a 8%, de 6 a 8% do que é o investimento em IT, em cibersegurança, e portanto está alinhado com a prática do mercado na área do retalho, e portanto sim, é um investimento muito significativo. A segurança tem de facto um custo muito significativo, tem um retorno grande, que é a operação, e esse é o grande objetivo das nossas medidas de cibersegurança, é que a operação não seja afetada e que nós em primeiro lugar, façamos a prevenção, que façamos a detecção atempada, a monitorização e a detecção atempada, para que a resposta seja a mínima possível, para que nós não tenhamos os ciberataques concretizados no fim, com impacto efetivamente. No que diz respeito às equipas, nós criamos primeiro uma missão, uma visão para a área que não tínhamos. Nós definimos a missão como sermos enablers do negócio, suportarmos de facto o negócio da MC, e com visão sermos uma referência no setor do retalho. E desse ponto de vista, de algumas áreas a gente já está lá nessa visão, já estamos a chegar lá. Acho que já somos conhecidos em algumas áreas particulares, já somos 3 anos, portanto acho que é um caminho do qual a organização se deve sentir orgulhosa, porque na verdade não é um problema da equipa de segurança. Isto é uma nota e talvez um sublinho. Que guardar para te partilhar. Obrigado. Mas sublinhar que eu disse no início que nós somos a primeira linha, e depois disse, não, na primeira linha somos nós, a MC Digital. E na verdade, cibersegurança só é feita por quem faz sistemas e quem faz soluções. E a área de segurança tem
tem uma responsabilidade de direcionar, guiar, dar recomendações e, em alguns casos, gerir plataformas. E induzir o comportamento também, não é? Eu diria que a segurança começa fomentar a quando cultura. tu decides desenvolver qualquer sistema novo, não é? Começa logo na arquitetura da coisa. Mas Sim, essa é uma lógica. Mas essa foi uma vertente muito visível, porque a partir do momento em que tens programas destes a acontecer, em que tu induzes de facto um comportamento que vai para além da própria equipa, que está dedicada a 100% à cibersegurança, tu sentiste, no fundo, um movimento, porque na prática nós paramos, como o Ricardo há pouco dizia, paramos muitos projetos, praticamente todos os projetos, para garantir que aquilo que era o hardening, para a introdução de novas capacidades de detecção, de monitorização e por aí fora, isto, como é óbvio, moveu toda a estrutura do IT e toda a estrutura do negócio, da organização. E por isso, na verdade, estas duas bandeiras que nós trouxemos, associadas ao Shield e ao Armor, tinham também por base capitalizar aquilo que era o aumento da nossa maturidade enquanto organização para aquilo que era o propósito de proteger, no fundo, a nossa organização. Então, se calhar, acho que pode fazer sentido, é um ângulo que não estávamos aqui a explorar, mas porque, obviamente, que a responsabilidade da cibersegurança extravasa a equipa de cibersegurança, não é? Portanto, teve também todos fazemos segurança na prática. Isso, não é? na verdade, todos somos responsáveis pela segurança, quanto mais não seja garantirmos que as nossas credenciais são seguras para ninguém conseguir aceder aos sistemas aos quais nós temos acesso. No limite, nem que seja por aí. Portanto, teve que haver também uma consciencialização da organização como um todo, como referiam, mas também capacitação das pessoas que desenvolvem aplicações, porque essas aplicações vão estar expostas e como eu dizia há pouco, vai logo desde a gênese de qualquer novo sistema que nós criamos. O que é que foi feito nessa frente de extravasar aquilo que foi robustecer a equipa de segurança, robustecer as práticas, mas também o comportamento das restantes equipas? Como é que trabalhámos esse lado? Olha, bem, nós fizemos, e há áreas que nós temos que reforçar, portanto, isto tem sido o que nós fizemos, eu disse há bocado que nos devemos sentir orgulhosos dos nossos últimos 3 anos, mas não nos devemos sentir satisfeitos com os nossos últimos 3 anos, portanto, pondo a coisa nestes termos. Certo, o trabalho não acabou, não é? O trabalho não acabou, o trabalho é contínuo. E nós aí temos feito, aliás, diria que destacava dois pontos. Um deles, de facto, temos feito formação na academia interna, em áreas relevantes para as equipas de desenvolvimento, em particular desenvolvimento. E implementamos o processo que nos levou mais a induzir uma prática corrente, que foi o processo de Security by Design, que estamos neste momento a remodelar e a lançar e evoluir para uma segunda versão, mas o processo de Security by Design, que na prática tem o objetivo de fazer o shift left da segurança e dizer isto é para vocês pensarem quando estão a pensar na solução, na arquitetura da solução, quando estão a pensar no negócio, quando estão a pensar no design da solução, é aí que vocês têm que pensar em segurança, é aí que ela tem que ser começada a incorporar, porque senão à frente nós estamos a tentar transformar e esse é um caminho, nós falamos de cultura, mas a mudança da cultura não é uma coisa que acontece por decreto, é uma coisa que acontece pela prática e leva tempo. Nós estamos, e nesta área em particular, nós queremos garantir que as pessoas começam a pensar de facto em segurança desde o início, e esta mudança cultural é algo que leva tempo a acontecer e é algo que nós vamos continuar a fazer e a reforçar mais, digamos, são pontos que nós temos que de facto reforçar. Este processo de Security by Design é um deles, mas na verdade aquilo que tentamos fazer com ele e com as outras iniciativas é deixarmos de ser um blocker. A segurança tem que deixar de ser uma gate no fim, onde toda a gente vai bater à porta para perceber se pode pôr o sistema seguro, mas se eu construir seguro, e portanto se nós conseguirmos definir as guardrails suficientes, 2 chavões mais técnicos, mas se conseguirmos definir, digamos, os limites nos quais se pode operar em cada momento, isto significa que nós vamos começar a construir sistemas seguros e que a segurança não é um blocker à velocidade. E isto é algo que estamos a trabalhar. Sim. E que vamos ter que continuar a trabalhar nos próximos anos. Se forem incorporados logo na gênese, não é uma barreira mais à frente, porque eles já não estão... É uma barreira. A segurança foi muitas vezes entendida assim, porque, como eu também disse há bocado, a segurança era uma questão técnica e os técnicos estavam preocupados com a tecnicidade. E, portanto, o problema do técnico era isto não pode estar aberto à internet, é para barrar. E esta era a resposta da segurança. E, portanto, e isto era sempre, e vai continuar a ser, em alguns casos, mas era sempre um atrito, uma situação de atrito. Nós queremos fazer isto ao contrário, e estamos a fazer caminho nesse sentido, que é
as regras são estas. Se seguirem as regras, não há aqui atrito absolutamente nenhum. Está tudo bem, sigam. Temos que perceber que na nossa organização a dimensão, a complexidade dos sistemas é de tal ordem que fazer isto não é uma coisa que se consiga fazer do pé para a mão, mas é um caminho que estamos a fazer. Também não podemos fazer isto para ser tão fácil. Sim, até porque isto, na prática, passamos para uma lógica de sermos mais proativos na ação do que sermos reativos. E a forma de sermos reativos, até porque esse é um dos processos que nós orgulhosamente achamos que somos já uma referência, porque temos uma dificuldade em ver em Portugal alguém que consiga operar da mesma forma que nós, tem a ver com aquilo que é o processo de vulnerabilidades. Portanto, se nós não fazemos este tipo de aposta, como é óbvio, o número de vulnerabilidades que nós temos para resolver no dia-a-dia são muito maiores. E quando nós falamos de vulnerabilidades, também significa que, se essas vulnerabilidades existem, elas podem ser exploradas pelos nossos atacantes e, portanto, a nossa propensão ao risco é na verdade maior. Por isso é que é importantíssimo na prática conseguirmos trabalhar mais no que está à nossa esquerda do que estarmos a apostar na prevenção, do que está propriamente a apostar naquilo que é a nossa facilidade de detectar, de monitorar e responder no fundo a incidentes. Temos que o fazer e temos que estar preparados para tal. Mas... Sim, eu diria que o grande investimento que fizemos inicialmente foi mais nestas tecnologias já que estão à frente, que estão como a última barreira, que é, eu tenho vulnerabilidade, já estou a detectá-la e estou a fazer ações para isso, mas o nosso trabalho agora não, nós não vamos criar vulnerabilidades, não vamos criar código com vulnerabilidades. Vamos trabalhar a evitar vulnerabilidades e não é resolver vulnerabilidades. Exatamente. Quanto mais à esquerda, aquilo que a prática diz é quanto mais à esquerda, mais barato é fazer. E portanto nós a fazemos no fim, estamos a ser mais caros, certíssimo. Estamos a ser menos eficientes. Okay. Vamos ter que avançar aqui na conversa, senão vamos ter tempo. Eu agora gostava de saltar aqui para um tema que nós já tivemos aqui até um episódio sobre isso, que é o papel da inteligência artificial nestes temas. Portanto, transportar agora a cibersegurança para o mundo hoje em dia, em que a inteligência artificial está praticamente presente em todo lado. Eu acho que, e queria explorar convosco aqui dois ângulos. Por um lado, é uma ferramenta para atacantes, portanto, mais facilmente conseguem a criar, por exemplo, ataques de phishing mais realistas, mais personalizados e convencer pessoas, por exemplo, a se ter credenciais. Mas, por outro lado, também temos à nossa disposição ferramentas de inteligência artificial. Como é que veem estes dois lados? Como é que estamos a incorporar e trabalhar estes dois lados? É uma versão avançada do rato e do gato, na prática, mas com mais inteligência, não no caso. Mas sim, eu posso falar até mais na perspectiva de defesa, deixo aqui o Ricardo até falar mais na perspectiva do risco. Mas na perspectiva de defesa, repara, nós temos alguns indicadores para falar à frente, mas de qualquer forma nós hoje em dia estamos a ingerir qualquer coisa como 1.5 terabytes por dia de informação. E portanto é irrealista nós acharmos que isso se faz com capacidade técnica, não dá, não é? Quando nós estamos a tratar mais de cerca de 1000 casos de investigações, aliás, desculpa, por mês, nós temos que assentar todo este trabalho de investigação numa base de automação e de inteligência. E portanto as escolhas que nós fizemos... É humanamente impossível conseguir processar tudo isso. Sim, certo? claramente. E quando nós comparamos com o passado, o desafio hoje, como é óbvio, é substancialmente diferente. Porque a nossa eficiência aumenta, os serviços que nós também oferecemos são, como é óbvio, bastante mais. E portanto, isto no fundo indica-nos maior risco. E nós temos que ter ferramentas que nos ajudem de uma forma muito acelerada a recebermos informação, a trabalhar sobre essa informação. Lá está, o trabalhar 1.5 terabytes por dia, significa que sobre isso nós temos 1063 regras de correlação a correr sobre esta informação, e isto sim leva-nos depois de uma forma muito mais orientada a garantir as investigações. Isto foi uma das coisas que mudou muito quando por exemplo, comparámos com o passado. A introdução do AI aqui, desde logo, ajuda-nos, por exemplo, numa coisa muito tão simples quanto isto. Quando nós, há uns tempos atrás, tínhamos que garantir que o técnico ia buscar todas as evidências que precisava para terminar uma conclusão, hoje, num primeiro relance do caso, ele tem logo um resumo feito por AI que lhe ajuda a perceber o que é que aconteceu e o que é que tem que fazer. Okay? E isto é um acelerador enorme, porque o tempo aqui, de facto, vale dinheiro, vale disrupção, eventualmente, e, portanto, ter esta capacidade de, muito rapidamente, nós induzirmos aquilo que é uma ação, é de facto... É uma vantagem. O tempo de reação torna-se mais rápido, no limite, até se for uma ameaça real, nós conseguimos estancar mais rápido. E, portanto, nós temos todo o interesse em desenvolver este tipo de tecnologias. Felizmente, até para a tecnologia que nós temos hoje, isto também está na gênese da própria solução e tem-nos permitido avançar de uma forma muito célere para aquilo que é a nossa capacidade de detecção e defesa.
Portanto, já o temos à disposição hoje em dia. Sim, e vai avançar exponencialmente nos próximos meses. Portanto, aquilo que se avizinha para suporte àquilo que é a nossa operação é gigantesco e, portanto, temos essa oportunidade. Ótimo. Eu ia só acrescentar que há aí uma outra dimensão do problema. Há a dimensão da defesa, a dimensão do ataque e há a dimensão do próprio AI como ferramenta transversal. E nós, de facto, temos que nos preocupar também, do ponto de vista do risco, com o desenvolvimento que estamos a fazer nas ferramentas, porque, na verdade, o risco vem de vários lados, não só de quem usa o AI para criar vetores de ataque ou criar formas de ataque mais sofisticadas, mas também para aquilo que nós desenvolvemos e que vamos disponibilizar baseados em AI, que temos que nos preocupar com a possibilidade de ser atacado. Com a possibilidade de ser atacado, com a possibilidade de haver risco de execução ou dos agentes poderem executar, portanto falando de agentes em particular, poderem executar algo que não deviam fazer, terem autorizações que não deveriam ter. Eu diria que nos próximos... um risco interno de ferramentas que estamos a usar, elas próprias poderem causar algum tipo de instabilidade ou de ataque, não previsto. Nós temos neste momento, aliás, temos nós entre todas as organizações, desafios, colocando assim um nível mais alto, serão desafios de velocidade e de escala e, portanto, e de entrega rápida. E essa entrega rápida é feita ao nível do desenvolvimento das aplicações. E nós estamos a usar cada vez mais AI para fazer e para suportar desenvolvimento. Não é possível nós termos capacidade de resposta sem termos as mesmas tecnologias, usarmos as mesmas tecnologias para ter, de facto, essa velocidade e essa escala. Nós não conseguimos fazer de outra forma. Algo que aconteça de forma errada, ou que seja feito de forma errada numa qualquer aplicação, num qualquer agente, a velocidade com que é feito é estonteante e, portanto, humanamente é impossível responder à dimensão que nós temos e, portanto, esses são dois desafios que nós vamos ter seguramente com o AI, porque o AI veio trazer velocidade e escala ao mesmo tempo, em simultâneo, e, portanto, nós temos que conseguir responder a isso. Do ponto de vista da proteção do AI, eu diria que ainda estamos a começar, esta é a realidade, portanto ainda estamos a começar, mas temos que correr rapidamente, porque ele está aí, é uma realidade e é provavelmente dos maiores desafios que teremos nos próximos anos, desafios macro. Claro que depois há questões que decorrem de para baixo, porque o AI é feito em sistemas de IT, portanto por baixo continua a estar IT, olhando para os modelos que ainda assim são implementados em IT, portanto seria talvez a parte que excluiria aqui do IT puro, mas o restante é IT, portanto nós temos que gerir bem identidades, porque os agentes que andam para aí vão poder aceder a dados, tratar dados, fazer operações em nome de alguém, e portanto a identidade é um claro desafio. O desenvolvimento... Temos tanta maturidade nela e que vamos ter que estar preparados para lidar. Estas são, digamos, áreas tecnológicas que nós ainda temos de trabalhar. Esta é claramente uma delas. A identidade, de uma forma geral, é uma delas, porque se nós não tivermos um bom sistema de gestão de identidades, de governo de gestão de identidades transversal ao IT, implementar a AI em cima disto é um risco enorme a fazê-lo. Garantir compliance, nós não conseguimos garantir compliance à nossa dimensão, à nossa escala, com processos tradicionais. Teremos que incorporar a AI seguramente, incorporar o compliance, digamos, nas soluções, porque isto tem que ser em real time, na verdade. Desenvolvemos cada vez mais software baseado em AI e, portanto, a capacidade de resposta, ou seja, de correção a nível de software, terá também que seguir o mesmo caminho. Portanto, nós queremos fazer o shift left da segurança, em particular no desenvolvimento, temos de ter também essas capacidades aí. Portanto, estas são áreas que nós vamos ter que desenvolver nos próximos anos. Temos outras para desenvolver, mas estas talvez sejam as mais prementes nesta fase. Ok, portanto, preparar-nos para o que aí vem. Boa. E queria repescar um tema que ambos já referiram, não é? Vocês falaram que começamos a ser reconhecidos, e também é o que eu ouço nos corredores já agora, não é só dito por vocês, e queria explorar um bocadinho isso, que é nestas práticas de cibersegurança, o que é que está por trás desse reconhecimento, o que é que nós temos feito que devemos estar orgulhosos e que nos distingue, provavelmente não só em Portugal, mas até num panorama internacional. Um bom exemplo é o processo de gestão de vulnerabilidades, já aqui o referi.
Nós, quando iniciamos este desafio há cerca de 3 anos atrás, nós tínhamos qualquer coisa como 3 milhões de vulnerabilidades. E a visibilidade que nós tínhamos era muito reduzida. Já agora, 3 milhões é uma coisa tipo, totalmente fora da indústria, que é um número grande, mas se calhar, parece que são imensas, mas se calhar no panorama internacional é o standard, não sei. Só para balizar. É um número grande, eu ia dizer que é um número grande. Há aqui uma pequena nuance. Muitas organizações hoje não sabem dizer se tem 10 mil, se tem 3 milhões, se tem 20 milhões ou 5. Okay. Não conseguem dizer. E portanto nós passámos a ter esse conhecimento que foi extraordinário desse ponto de vista. Uma das ações táticas que nós fizemos, por exemplo, na altura, e uma das primeiras coisas que nós acabamos por investir, foi de facto de ter visibilidade sobre aquilo que eram as vulnerabilidades. Nós, sem a visibilidade, tínhamos muita dificuldade em tomar ação, em tomar consciência, em traduzir essa consciência dentro das equipas. Estamos, não vamos conseguir saber para onde vamos, não é? E portanto, nós de forma muito rápida, há 3 anos atrás, acabámos por implementar uma solução, mas mais do que isso, implantamos um governo. E acho que isso é algo que nos distingue, porque hoje temos uma solução que de facto nos ajuda muito, mas mais do que isso temos um processo muito maduro entre as equipas, que fazem com que, por exemplo, para teres ideia, o nosso ciclo de resposta às vulnerabilidades enquanto KPI é de nós resolvermos todas as vulnerabilidades no espaço de 30 dias. Portanto, nós acompanhamos aquilo que é a saída dos patchings por parte dos parceiros com que trabalhamos, das soluções com que nós trabalhamos. Temos um ciclo de 30 dias para reportar aquilo que é a nossa atividade, tudo aquilo que são as vulnerabilidades resolvidas e que elas estão em aberto, para garantir de facto que, de uma forma transversal a todo o IT, há uma orientação para a resolução. Okay? E portanto, isto que eu aqui te estou a partilhar de uma forma muito, muito resumida é algo que nós não vemos nas tantas organizações. Quer dizer, o processo, como é óbvio, existe, mas não tem o mesmo tipo de desafio. Algumas não é tão mensurável e gerível. Até pode ser mensurável, mas nós seguimos de facto uma linha de disrupção face àquilo que é o normal, porque, por exemplo, por norma, muitas das vezes as empresas estão muito mais focadas naquilo que é a resolução das vulnerabilidades críticas, okay? Ou eventualmente aquelas que têm um impacto high. Nós olhamos para elas, como é óbvio, a nossa prioridade acaba por ser aquela, mas para nós todas as vulnerabilidades são para ser resolvidas, ponto. Okay? E isto, desde logo, é diferencial para aquilo que normalmente tu vês neste nível de processo. Eu ia acrescentar que temos tentado trazer para a nossa gestão o risco, o risco como algo que nos guia na ação. Claro. Mas talvez aquilo que nos diferencia, do que eu conheço que nos diferencia, é que todas as soluções que temos vindo a implementar, nós tentamos ser disruptivos. Disruptivos no sentido de desafiar aquilo que existe, desafiar o que é o standard do mercado. E temos feito desafios não aos integradores, mas aos fabricantes. E, portanto, em qualquer das soluções que nós temos hoje, nós desafiamos os fabricantes a fazerem diferente. E somos casos de referência porque nós mesmos desafiamos e achamos que não era suficiente o que estava a ser feito, e não era suficiente porque nós também temos que nos constrangir, digamos assim, àquilo que é as nossas equipas, a nossa dimensão, a capacidade para crescermos. Muita segurança ainda era feita em operação manual, em resposta manual, e nós estamos a tentar transformar isto e transformar a nossa segurança numa operação muito mais automática, e isso não era algo que até há algum tempo atrás, nós estamos a falar destes 3 anos, era algo que os fabricantes não tinham. Tantas integrações como queríamos, tantas automações como queríamos, fazer de forma diferente. Também, não é? Não, ficamos claramente mais exigentes, mas eu diria que não houve uma em que nós não desafiamos o fabricante e não tínhamos tido, de facto, acrescentos ao fabricante porque lhe trouxemos uma perspectiva diferente. E isso acho que é algo, não nos conformamos, de facto, com o normal, não é? Este é um processo, mas se nós formos dar o exemplo, por exemplo, daquilo que foi a nossa operação de SOC. SOC já agora, só para quem não sabe. Certo. A nossa operação de Secure Operations Center na prática, que no fundo é a equipa que está mais dedicada a garantir a monitorização e a defesa dos nossos sistemas, como é óbvio, gerindo as soluções que ajudam neste propósito. Nós tínhamos um parceiro com o qual trabalhávamos há mais de 10 anos. Portanto, quando nós olhamos para aquilo que era a definição daquilo que nós chamamos como Next Generation SOC, nós, de facto, quisemos criar disrupção e, portanto, não é porque nós não confiássemos no parceiro que tínhamos na altura, mas sentíamos que, para escalarmos na prática aquilo que era esta operação, nós precisávamos ter, de facto, um desafio diferente. E, portanto, aquilo que nos propusemos, quando nós dizemos que temos, enquanto visão, sermos referência, não podíamos estar a fazer uma evolução num sentido de continuidade.
Okay? Portanto, nós de facto quisemos ter disrupção e, portanto, quando selecionamos um parceiro de referência mundial para trabalhar connosco, porque sentíamos que com isso também íamos ganhar competências adicionais nas mais variadas matérias, fizemos-lo com essa consciência e, portanto, quebramos de facto uma relação com mais de 10 anos com o parceiro que tínhamos na altura. E a escolha até da solução que hoje suporta boa parte desta atividade também foi assumindo uma parte de risco também, mas assumindo que a solução aqui que nos ia trazer estava muito alinhado com aquilo que era a nossa estratégia de escalar muito rapidamente aquilo que eram as competências que tínhamos na nossa resposta a incidentes. E por isso a solução que hoje temos, acredito que responde a esse mesmo desafio. Ok, mas tem mesmo que avançar, já estamos mesmo a ficar sem tempo. Eu, aliás, ainda queria explorar aqui mais um outro ângulo, acho que até vou saltar a nossa caixa de favoritos que normalmente guardamos para o fim, para centrarmos aqui no tema. Uma provocação rápida. Vulnerabilidade zero é realista? Deixo entre vocês. Já vi essa, porque é que eu digo isto? Porque isto vai muito na lógica da gestão de risco. Não é? Nós também não podemos chegar a um nível de obsessão de vulnerabilidade zero que nos mobiliza em operar. Não é? Deve haver vulnerabilidades com que conseguimos gerir e conseguimos lidar. É um bocadinho nessa linha a provocação. Eu vou-te responder da forma que normalmente respondo à equipa quando nós nos propusemos a garantir esse princípio há 3 anos atrás, porque esse modo estava muito na nossa cabeça e continua a estar. Eu dizia sempre que o nosso objetivo é esse. Se ele é alcançável ou não, diria que não. Porque lá está, o investimento muito provavelmente que teríamos que fazer para chegar à vulnerabilidade zero seria muito difícil e por todos os meses há novas vulnerabilidades. Portanto, este ciclo existe, há sempre novas vulnerabilidades a acontecer e, portanto, é uma obsessão inglória. Mas eu acho que, mais do que tudo, o princípio que nós temos que ter na nossa mente em garantir que esse, na verdade, é o propósito. Isso, no fundo, é uma alavanca para garantir que o processo que nós hoje temos, com a maturidade que temos, na prática é execuível. Okay? E, portanto, como eu sou um tipo que defende muito aquilo que são os processos, acho que temos que ter muita clareza sobre aquilo que é o objetivo, que é para nos fazer correr. E acho que esse objetivo faz-nos correr. Eu diria que é um bom objetivo enquanto transformador de mindset. Isso. Porque nos faz pensar de uma forma diferente. Se na prática, realisticamente, nós o vamos alcançar. Acho sim, é difícil, muito pouco provável, para não dizer impossível, mas é um bom mindset, é um bom transformador do mindset, porque na verdade a preocupação deve ser em cada momento não introduzir vulnerabilidades, e se isso acontecer de uma forma holística, nós vamos tender para isso. Esta é a questão. Ok. Agora, já mesmo quase em tom de encerramento, já falámos um bocadinho da inteligência artificial e provavelmente esta resposta pode tocar um bocadinho aí, mas provavelmente há mais para lá da inteligência artificial. Se vocês tivessem que escolher aqui alguns tópicos, temas, o que é que acham que vai marcar os próximos 3 anos da cibersegurança? Para lá da inteligência artificial? Para lá, incorporando, mas não só, mas também. Olha, ao que vai marcar no exterior e o que vai marcar, há potenciais marcadores no exterior, portanto, aquilo que é a evolução, a computação quântica é algo com que devemos começar a preparar-nos para perceber como é que reagimos quando ela acontecer. Não tenho uma data definida, mas é claramente sim, tema. Há muita incerteza à volta desse tema. Sobre isso, pouca certeza de quando é que vai acontecer, mas quando acontecer o impacto será enorme e, portanto, é bom que nos vamos preparando, porque podemos já nos começar a conseguir preparar para isso, portanto não precisamos de esperar, podemos antecipar, e acho que essa é um bom mote. A inteligência artificial será seguramente, já falámos sobre ele, não vou referir. Depois, no que respeita à organização, eu há bocado falei da gestão de identidades, e gestão de identidades é algo que nós vamos trabalhar, estamos a trabalhar já, para tornar a gestão completamente holística e governar todas as entidades, porque o escalar e o crescer da inteligência artificial trará a necessidade imperativa de nós termos uma exímia gestão de identidades, porque se não tivermos, nós vamos poder a qualquer momento ter incidentes que não estamos a contar com eles, e podemos ter por outras razões, mas este é claramente um dos temas. O outro tema é o shift left, que te acabei de dizer. Nós temos que trazer a segurança cada vez mais para trás, e isto é mudança cultural, é ferramentas, é processos, portanto temos que levar de facto mais para trás. O IoT é outra área que vamos ter que lidar, temos cada vez mais IoT, e portanto não tem sido uma área de grande aposta, mas são vetores de ataque relevantes. Acho que tem também há menos maturidade também. Menos maturidade e não é que a menos existe, dependência menos do negócio nessa área. Portanto, para já.
E, portanto, mas essa é uma área que claramente vamos ter que tratar. Outra área de proteção da informação, que não estamos, que temos que melhorar nesse aspecto, mas digamos que quando falar das outras áreas, quando melhoramos as outras áreas, estamos aqui a falar, a proteção da informação acabará por ser também ela própria melhorada. E, portanto, eu diria até que... associada à componente do user behavior, não é? No caso aqui, em particular. Temos de trabalhar, e isto não é uma... Não temos de trabalhar aqui, quando eu estou a falar de temos de trabalhar, é claramente a organização. Porque há aqui áreas que têm que ser trabalhadas ao nível das 3 linhas. Isto é sempre bom referir que o facto de termos estas 3 linhas é uma vantagem, do meu ponto de vista, uma vantagem para a organização, para o risco da organização. E, portanto, há uma área em particular que eu acho que é problemática e vai ser cada vez mais problemática, que é a área de deepfake e a nossa formação tem sido, até agora, isto é mais um pensamento próprio do que propriamente devemos materializar, como é evidente, mas a nossa preocupação tem sido muito mais, até agora, em reconhecer quando é que é uma mensagem de phishing, em reconhecer quando é que é... Vai ser cada vez mais difícil identificar, sim. Eu acho que se vai tornar impossível, porque o AI, antes nós podíamos perceber que era mais uma língua, não era nossa, era brasileiro, não era português, era inglês. Portanto, havia sinais claros. Com o AI isto deixou de ser verdade. E, portanto, nós vamos ter que deixar de reconhecer, de tentar reconhecer o que é phishing, mas começamos a focar naquilo que são comportamentos que nós não devemos ter. E treinar mais esta componente, que é, eu não vou fazer uma transferência porque o CEO manda numa mensagem de vídeo. E, portanto, mas isto é muito mais trabalhar o comportamento do que propriamente trabalhar o que fizemos até agora, que foi tentar, vamos reconhecer, mas vai ser impossível reconhecer. Até agora era muito monitorização do que é que está a acontecer em sistemas, em redes, e agora passa a ser um bocadinho mais engenharia social, não é? O que é que as pessoas fazem ou não fazem em termos de risco. E no contexto que estão integrados, inclusive, não é? Isso. Eu diria que não é agora. A engenharia social sempre foi Certo. o maior vetor de ataque. Isso, E, portanto, certo. as vulnerabilidades, que tanto falamos aqui, que é muito mais tecnológico, é o mais pequeno do ponto de vista da dimensão e do impacto. A questão é que a engenharia social tornou-se tão sofisticada que é difícil, Cada vez mais difícil conseguirmos ter sistemas que nos vão proteger dos ataques de engenharia social. E, portanto, se calhar temos que aprender a trabalhar estes comportamentos de uma forma diferente, porque enquanto que não tivermos sistemas, e vai ser difícil continuar a fazer cope com a evolução, com a velocidade, sistemas que vão responder, portanto aquele jogo que o Augusto referiu há bocado do gato e do rato, portanto nós vamos ter que treinar as pessoas se calhar de uma forma diferente no que diz respeito a esta componente. Em termos de desafios, e é um desafio que nós já começamos a endereçar e que terá algum tempo também, é a automação completa daquilo que é completa, entre aspas, como é evidente, mas uma automação muito maior daquilo que é a segurança, porque senão nós não conseguimos fazer... Será inviável de outra forma. Okay. Não... Eu só adicionava uma dimensão muito rápida, até porque sei que estás aí com limitações de tempo. Há aqui um desafio que também acabamos por ter, e acho que é um desafio comum às várias empresas, que tem a ver com aquilo que é o investimento que se faz em segurança e com aquilo que é o custo, no fundo, daquilo que é segurança. Porque, por um lado, nós temos que a ter, portanto, as empresas não podem viver sem este tipo de operações, mas é um desafio para as empresas tentar perceber como é que rentabiliza muitos ativos nos quais investe, como é que traduz isto numa perspectiva de custo operacional que seja o mais eficiente possível. Okay? E esse é um desafio que nós temos e que todos terão que ter. Aliás, só trabalhando esse desafio é que nós vamos conseguir trabalhar o outro, que é o da eficácia, porque nós implementamos medidas que têm que ser eficazes e também têm que ser eficientes, claro, do ponto de vista económico e todos os outros pontos de vista, e portanto é um desafio permanente a fazermos isto. Ok, eu deveria estar já a encerrar, mas eu não consigo terminar isto sem fazer aqui uma última pergunta, até repescando um bocadinho o que dizias no início. Nós achávamos que, ou estávamos na expectativa que isto nunca nos iria acontecer, não, um ciberataque a nós, então é muito nessa linha de que conselho deixariam a uma organização que acha que isto nunca lhes vai acontecer. Nota final só. O primeiro, de forma muito simplista, é que isto vai acontecer. É inevitável, não é? É inevitável. Acho é que, e até associado ao ponto anterior daquilo que é a preocupação que existe quanto ao custo, como é óbvio, as empresas têm de facto que se precaver, e portanto seja pela via de ter as parcerias certas, porque nem toda a gente consegue ter o nível de investimento que nós temos, e portanto ter um parceiro certo que na prática o ajude a perceber o que é que precisa de proteger e garantir, que ativamente define planos
que no fundo garantam a sua continuidade enquanto negócio, isto tem que acontecer. Quem não faz e acha que ainda é possível não fazer, está enganado, porque o atacante está à porta. É uma questão de tempo, não é? É uma questão de tempo. Okay. Julgo que sim, que é mesmo uma questão de tempo, e não é uma solução do one size fits all. Portanto, na verdade, acho que as organizações, muitas vezes as palestras são overwhelming para quem assiste e pensa, eu nunca vou conseguir fazer isto, a minha organização não tem esta dimensão. Mas existem soluções que são adequadas a dimensões diferentes e, portanto, e também nem todos têm os mesmos riscos. E agora, um facto é, nenhuma está imune, e é só uma questão de tempo. Portanto, de maior ou menor interesse, e houver um dia em que haverá esse interesse, e, portanto, a disrupção na operação, e isso é o essencial para a organização, é um problema. Isso. Ainda por cima, cada vez mais com a automatização desses ataques, não é? Muitas das vezes esses ataques nem ninguém decide que vai atacar aquela empresa, simplesmente há os tais agentes e bots que andam à procura de vulnerabilidades e exploram o que quer que apareça na frente. Eu sei que é um parênteses final, mas sobre isso em particular, nesta área existe uma coisa que se chama kill chain. A kill chain na prática é um conceito militar que tem a ver com a cadeia de ataque, que é como é que começa desde o reconhecimento até o ataque final. Existem já casos, existem artigos sobre automação daquele chain. E, portanto, isto significa que pões um agente, ou pões vários agentes, a executarem cada um dos passos daquele chain, e, portanto, na prática, dizes só que queres atacar a empresa X, porque este serviço depois é vendido na internet como as a service. No limite, uma lista, não é? Tu estás dentro de uma lista e acabas ou estás por ser dentro de uma apanhado. lista e és apanhado e não está ninguém, está um processo automático, uma AI a correr e a fazer essa operação, e, portanto, é de facto, vai ser um mundo desafiante. É excelente nota final, Ricardo. Chegamos ao fim, vamos ter mesmo que encerrar. Eu vou saltar aqui a nossa rúbrica de caixa de favoritos, já estamos mesmo aqui a abusar, portanto... Até podes considerar que a nossa caixa de favoritos está muito associada à segurança, não é? Os nossos brinquedos são só aqui. Andará aqui à volta da segurança. É isso mesmo. Muito obrigado pela vossa participação. Chegamos assim ao fim deste episódio, que é especialmente importante, porque nos ajudou a perceber de forma clara onde é que nós estávamos e o que caminho é que íamos percorrer, e que nos colocou hoje em dia mais bem preparados e até referência em algumas áreas. Muito obrigado. Para quem nos ouve, fiquem atentos às próximas chamadas à Caixa Central, onde continuamos a explorar o que move a MC Digital e o retalho em particular. Como sempre, acompanhem-nos não só no podcast, mas também no blog, link na descrição, e até à próxima.